2 Coríntios capítulo 8. 2 Coríntios capítulo 8, verso 1. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos, e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Assim recomendamos a Tito, visto que ele já havia começado, que completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacaram em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Não lhe estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Amém? Então, esse texto mostra que o motivo de Deus muitas vezes permitir que nós passamos por tribulação, dificuldades como esses irmãos da Índia, é para que nós possamos ser participantes do seu evangelho também, no privilégio de contribuir. E ele diz que na profunda pobreza eles puderam expressar o que? Generosidade. Tá? Então nós, nosso presbitério, já decidimos fazer uma oferta. Eles precisam de 42 cestas básicas para atender essas famílias. Cada cesta básica é equivalente a R$57, né, no nosso valor aqui. Tá? E diferentemente de tudo que nós vemos na televisão, muito do que nós vemos na televisão é fake news, né? Irmãos, eu estou falando que essa realidade que eu estou falando para você é uma realidade verdadeira. Esses irmãos são irmãos reais, não é fake news, tá? O que eles estão passando é verdade. Ah, Marcelo, mas aqui também tem muita gente passando necessidade. Sim, irmãos. Qual é a diferença? A diferença é que eles, quando vão perder emprego, num país que é predominantemente hindu e que o cristianismo é muito pequeno, quando eles vão mandar embora alguém, eles começam pelos cristãos. Tá? Então, muitos daqueles que perderam emprego por questões religiosas, só porque amam Jesus. Tá? Porque eles, entre escolher o hindu para permanecer no emprego e um cristão, você já sabe a conta que eles fazem. Tá? Então, muitos dos irmãos estão perdendo emprego porque são cristãos. Tá? E eles não vão abandonar a sua fé para conseguir um emprego. Então, quando eles estão pedindo ajuda, é porque eles não têm nenhuma outra maneira de conseguir sustento. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Nenhuma outra maneira. Tá? E Deus tem nos dado o privilégio de participar disso. Então, eu quero te dar o privilégio de participar dessa oferta. Entenda, a igreja já fez a sua oferta. Nós, como igreja, fizemos. Estou dando o privilégio para você fazer. Está entendendo? Isso tem que ser além da oferta que você já trouxe aqui. Okay? Isso é mais do que a oferta que você já trouxe aqui na casa. Ah, Marcelo, eu já dizimei esse mês. Já fez ofertas esse mês. Irmãos, eu estou dando o privilégio de você participar disso. Como diz o texto que eu acabei de ler. É um privilégio. Tá? Então, se você quiser fazer essa oferta de maneira especial, além do que você já faz, você pode me procurar e eu vou te dar o caminho de como fazer isso. Tá? Para que o dinheiro chegue na mão de quem realmente está precisando. Ok? Então, mais uma vez, nós como igreja já fizemos. Ok? Mas eu quero te dar o privilégio de participar disso mais do que você já tem feito. Amém? Amém. Vocês entenderam? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Então, vamos para a palavra de hoje. Vocês estão me ouvindo bem? Está muito alto? Tá bom? O volume? Bom? Ok. Hebreus capítulo 13, verso 4. Então nós estamos numa série, dentro de uma série, trabalhando agora especificamente sobre a cultura da honra.
Nós paramos em Apocalipse capítulo 2, que dizia: eu tenho contra vocês o fato de que abandonaram o primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Ele não mandou a gente voltar ao primeiro amor, ele mandou a gente voltar à prática das primeiras obras. Tá? Então, uma das práticas das primeiras obras que nós falamos é a prática da pregação do Evangelho. Então, nós estamos, através das casas de paz, retornando à prática da pregação do Evangelho. Mesmo diante da pandemia, nós entendemos que a coisa mais urgente que existe não é o governo que diz, somos nós que devemos dizer o que é mais importante. E nós sabemos o que realmente é o mais importante, o que é mais urgente na humanidade. Pregação do Evangelho. Inclusive, é o que condiciona a volta de Jesus. O Evangelho do reino será pregado em todas as nações, e então virá o fim. O fim não virá enquanto nós não cumprimos a nossa missão. Diga amém. O Senhor não virá enquanto a igreja não cumprir o seu papel, a sua missão aqui na terra. Tá? Então nós começamos ou retomamos a pregação do Evangelho de casa em casa, estamos tentando fazer isso. E a próxima primeiras obras que nós entendemos é a prática da cultura da honra. Tá? Então, nós pegamos o texto de Jesus que foi pregar o Evangelho e chegou na sua cidade natal, e a Bíblia diz que ele foi impedido de fazer ali milagres. E nós trabalhamos o que é que impediu, o que tem poder de impedir Jesus de operar milagres. E nós falamos que o que impediu Jesus de fazer milagres foi falta da honra. Tá? Nós lemos um texto de Samuel que diz: aqueles que me honram, eu honrarei, mas aqueles que me desonram, eu desprezarei. Aqueles que me desprezam serão desprezados. E depois nós falamos que aquele que recebe a Jesus, aquele que recebe a Jesus recebe o Pai. E nós falamos então que a maneira de honrarmos o Pai é honrando a Jesus. Também tem um texto que nós lemos que diz que aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Aquele que recebe um justo na qualidade de justo, recebe galardão de justo. E aquele que recebe o menor dos meus pequenos, como a mim mesmo, a mim me recebe. Então, semana passada nós falamos sobre honrar as lideranças, seja lideranças civis ou lideranças sociais, como políticos, como professores, policiais e assim por diante. Que quando nós honramos toda a figura de autoridade, porque toda autoridade foi constituída por Deus, e não há nenhuma autoridade que não seja constituída por Deus, nenhuma mesmo. Então nós aprendemos semana passada que para nós honrarmos o Senhor, precisamos honrar os líderes constituídos. Toda liderança constituída é constituída pelo Senhor, toda. Nós falamos que não só aos bons, mas também aos maus. O Senhor manda, nós nos submetemos, honrarmos. E como que nós honramos e como nós submetemos as lideranças? Obedecendo como ao próprio Senhor. Lembra disso? Amém? E hoje nós queremos falar então da honra dentro da família. Nós falamos da honra em termos gerais, falamos da honra nas lideranças sociais, lideranças civis, e agora vamos falar de a honra dentro da família. Hebreus 13, verso 4, quero ler apenas a parte A do texto. O casamento deve ser honrado por todos. Repita comigo. O casamento deve ser honrado por todos. Mas antes de nós falarmos do casamento, que nós poderíamos então falar a família deve ser honrada por todos, eu quero mostrar para você que muitas vezes a família está debaixo de desonra, porque na verdade toda a família primeiro foi constituída de filhos, sim ou não? Toda a família foi constituída de filhos. Então quando nós vamos falar de casamento, como nós falamos aqui, a honra no casamento, nós temos que entender que esse casamento foi constituído de uma mulher e um homem. E esse homem era um filho e uma filha. E que esse casamento, em honra, produzirá frutos, que será um filho e uma filha.
Então, quando nós falamos de honra na família, nós temos que falar de todos os papéis dentro de uma família. O papel do marido e o papel do pai, o papel da esposa e o papel da mãe, e o papel dos filhos. Deuteronômio 27, verso 16. Então, o casamento deve ser honrado por todos. Talvez a tua versão seja um pouco diferente. A família deve ser honrada, reverenciada, respeitada. Se você lembra, nós lemos Romanos capítulo 1, mostrando que os homens, a humanidade como um todo, desonrou o seu Criador, preferindo dar maior honra à criação do que ao Criador. E a Bíblia diz que Deus os lançou a todo tipo de depravação. Ou seja, a humanidade está debaixo da desonra de Deus. A humanidade como um todo está debaixo da desonra, e nós definimos, junto com a frase de John Bevere, dizendo que desonra é quando nós nos colocamos num lugar chamado indignos do respeito de Deus. A humanidade está debaixo da indignação do respeito de Deus, do desprezo de Deus. E como que Deus lançou o homem ao seu desprezo? Ele diz, permitindo que o homem andasse segundo o seu próprio coração, cometendo todo tipo de depravação. E uma das depravações, vocês lembram, é desrespeito à família. Lembra? Desrespeito à família. E depois, desrespeito ou desonra aos pais. Estou mostrando para mim e para você que a desonra à família, a desonra aos pais, é um dos aspectos do homem sem Deus. Faz parte da separação do homem de Deus. Então, quando nós somos reconciliados, como 2 Coríntios capítulo 5, verso 14, a gente diz que o Pai estava reconciliando consigo mesmo, ou seja, através de Cristo, a nós, a Ele. Nós experimentamos o novo nascimento, nos tornamos filhos de Deus. A Bíblia diz que nós recebemos o privilégio de participarmos da família de Deus. Só que, quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós fomos inseridos na família de Deus, todos nós somos chamados a sermos filhos, não é verdade? E com o tempo, nós permitimos que a cultura deste mundo invada o nosso coração, e aquilo que Deus ensina ou tenta nos ensinar sobre a cultura da honra, aos poucos nós vamos deixando ser enganados pelo sistema desse mundo. E num país como o nosso, não só nós, mas como os Estados Unidos, e na verdade os países latino-americanos, perdeu-se e muito a cultura da honra. E não é difícil entender o motivo. O motivo é o sistema de governo dos nossos países. O sistema, por exemplo, democrático. E o sistema da democracia, ela tende a diminuir, a enfraquecer a figura de autoridade. Não é verdade? Porque diz que o poder está na mão do povo. Embora a gente sabe que isso é uma mentira, né? O poder está na mão de um ou dois homens e que criaram e criam um sistema para fazer com que a gente creia que na verdade o poder é da nossa mão. Mas o reino de Deus, como diz o texto, é um reino. E é conduzido através de um sistema chamado teocracia. E esse sistema de governo de Deus, teocracia, é formado através de leis. E essas leis, como nós estudamos já no Romanos capítulo 13, foi dado para servir a humanidade. Ok? E quando nós falamos de liderança ou teocracia, e nós falamos então de autoridade na família, nós percebemos também que nós nos deixamos ser ludibriados, enganados através desse sistema democrático. Hoje nós também queremos democracia na família. As mulheres, depois de muito lutarem, conseguiram muitas coisas, em nome da igualdade de gênero. Elas conseguiram, graças a Deus mesmo, muitas coisas boas e bênçãos. Mas elas também conseguiram umas coisas muito ruins quando elas adquiriram esses
essas bênçãos da liberdade, da igualdade, elas se perderam na cultura da honra. Com esses ideais de igualdade, a busca, né, e todas essas conquistas desse sistema feminista que é chamado hoje, conseguiram também fazer com que a família entrasse em descrédito. Então hoje, uma das coisas mais difíceis para a esposa ouvir num aconselhamento pastoral é: submeta seu marido. E na verdade, quando a mulher escuta isso, ela vai dizer assim, às vezes ela não pode falar com palavras, mas ela tem dificuldade de receber a autoridade de Deus na vida dela, porque ela tem dificuldade de reconhecer que o marido é autoridade na vida dela. E como é difícil discipular famílias hoje, porque esses conceitos que nós estamos tentando retomar, na verdade, caíram em desuso, caíram em descrédito. Sim ou não? Mas olha o que o texto diz, e vamos ver a força que Deus coloca nos princípios de honra na família. Vamos ver a força que Deus coloca nisso. Eu digo, nós precisamos retornar à cultura da honra também na família. Deuteronômio 27, verso 6 diz: maldito quem desonrar o seu pai e a sua mãe. E todo o povo diga amém. Todo o povo vocês deveriam dizer agora amém, amém. Porque na releitura da lei em Deuteronômio, na verdade, a força da lei em Deuteronômio tem um peso muito grande. Muito grande. Porque agora a lei está sendo relida para aquele povo que sobreviveu aqueles 40 anos no deserto. E Deus está preparando o povo que vai entrar na terra prometida com a sua lei. E como que Deus está preparando o povo para entrar no lugar que Ele escolheu? Ensinando o coração dos homens o temor do Senhor. E parte do temor do Senhor é honra na família, começando na honra aos pais. E Ele coloca o peso grande nisso, no mesmo peso que Ele coloca. Se você ler os versículos anteriores, os versículos posteriores, você vai perceber que Ele diz que maldito será o filho que desonrar o seu pai, na mesma proporção que Ele diz maldito aquele que matar alguém. A maldição familiar era tão grande no Antigo Testamento, e nós vamos ver que também é no Novo, que é comparado à morte. Por exemplo, se você lembra de Malaquias capítulo 4, verso 5, os últimos versículos de Malaquias, na verdade, assim é encerrado o Antigo Testamento. Embora eu não goste de falar Antigo Testamento, né, o Antigo Pacto, ou a Torá, como que termina? Termina Deus dando uma profecia e dando um decreto. Como que termina? Vocês lembram? Abra comigo. Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, o que eu farei? Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Tamanho é o peso que lhe dá para a honra ou a desonra na família. Ele está dizendo o seguinte: antes que eu venha, ou seja, antes que o Senhor retorne, Ele cumprirá o que Ele profetizou. Eu vou converter o coração dos pais aos filhos e também o filho aos pais. Amém? Nós sabemos que Ele inaugurou esse texto com a vinda de Jesus, porque Jesus possibilitou a conversão do coração do Abba para nós. E a Bíblia diz que Ele nos dá o seu Espírito. E quando Ele dá o seu Espírito, o Espírito clama o quê? Abba, Pai. Então o Senhor inaugurou a reconciliação. Mas a reconciliação não está completa por quê? Porque nós, até a igreja do Senhor, ainda não aprendemos a reconciliar o coração dos pais aos filhos, filhos aos pais. As nossas famílias, mesmo as famílias cristãs, estão com muitos problemas. E sempre a mesma coisa, falta da honra. Falta da honra. Então a primeira
o primeiro episódio, o primeiro que eu quero trabalhar com vocês é os filhos, amém? Vamos, Efésios 6, verso 1. Então eu mostrei para você que Deus deseja que toda a família seja honrada, amém? Nós devemos honrar a família. Então, irmãos, pode até ser que aquela família não seja cristã. Pode até que aquelas pessoas se casaram lá no terreno de Umbanda. Deus honra a família. A honra está na família, não como ela é constituída, no sentido de que, a honra só está, a bênção só está no casamento feito na igreja evangélica. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz que todo casamento, toda família deve ser honrada. Toda mesmo. Então eu nunca me negarei de aconselhar um casamento, mesmo que esse casamento não seja um casamento cristão, porque Deus quer honrar todas as famílias, e Deus deseja que toda a família, todo o casamento seja honrado. E aonde o Marcelo tem visto o maior problema nos casamentos? Nos filhos. Eu sempre digo, eu acho que o Dylan cansou de me falar a mesma coisa. Dylan, aprenda a honrar os seus pais antes de querer honrar a sua esposa. Né? Quantas vezes eu falei isso, né? Porque, irmãos, quando eu estou preparando alguém para o casamento, eu falo sempre a mesma coisa. Aprenda a ser um filho honrado, senão você nunca será um marido honrado, nunca será um pai honrado. Claro que nunca é muito forte, né, irmãos? Mas, infelizmente, a Bíblia diz que há maldição na desonra aos pais. Maldição na desonra aos pais. Antes de ler Efésios 6, verso 1, se você abriu, deixa aberto. Eu quero contextualizar o quanto isso é forte e como Malaquias 4 se cumpre nisso. O que eu vou falar para vocês, eu tenho escrito no meu bloco de anotações que há praticamente 18 anos eu escrevi. E era tão forte naquela época aquilo que eu entendi, que eu mostrei para o meu pai na fé, o pastor Joel, eu falei, Joel, isso que eu entendi? Ninguém fala sobre isso. Não vi lugar nenhum escrito sobre isso. Você acha que é heresia? Você acha que é bobeira na minha cabeça? Ele disse, não é isso mesmo. Você está certo. Você chegou no lugar de entendimento. Irmãos, e depois eu vejo hoje sendo ensinado sobre isso. Mas está lá a data de quando Deus falou comigo. Um dia eu mostro para você. Que na verdade, tudo que foi escrito, tudo que aconteceu, e a vinda do Senhor Jesus, você vai ficar horrorizado que tudo isso foi para que Deus resgatasse o coração de um filho ao seu pai. A primeira família na terra, chamada família de Noé, ele desembarcou da arca em terra firme, e existia quem na terra? Então, Noé e sua família. Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã ou e Jafé. E um dia o seu pai plantou uma árvore, e na verdade dá a entender que era uma bebida fermentada, talvez seja de uva mesmo, não dá para saber ao certo. O fato é que ele tomou aquela bebida fermentada e se embebedou e ficou bêbado. E o filho chamado Cão, depois veio a se tornar a nação de Canaã, você vai entender. E esse filho, ao ver o seu pai num ambiente de vergonha, porque o pai começou a se despir, dá a impressão no texto que ele ficou nu. Existe uma maneira de traduzir esse versículo, embora eu não concordo com ele, mas só para você perceber como é grave o que aconteceu. A Bíblia diz que deu a conhecer, e muitas vezes deu a conhecer está relacionado à relação sexual. Então dá a impressão às vezes que Cã na verdade teve desejos sexuais para com seu pai. Não é apenas tirou sarro. O fato é que os irmãos Sem e Jafé, ao observarem a cena, correram, pegaram uma coberta, pegaram uma toalha, alguma coisa que eles puderam, e cobriu a nudez do seu pai. O seu pai, quando se deu por são, talvez no outro dia ou outra semana, não sei. O fato é que o pai falou para Canaã dessa maneira: maldito é você, e maldito será a sua descendência, e você será escravo dos seus irmãos. Irmãos,
a primeira família da terra começa com maldição. Já parou para pensar nisso? Primeira família da terra. A primeira família da terra. E uma família crente. Entende o que eu estou querendo dizer? A primeira família da terra e a única é uma família de crentes, uma família de cristãos, uma família de pessoas tementes a Deus. A Bíblia diz que Noé saiu da arca e fez uma oferta, e a Bíblia diz que subiu com um perfume à narina de Deus. Deus falou, por causa de você, Noé, e Deus coloca um marco, que nós sabemos que é o arco-íris hoje, e diz, por causa do que você fez, nunca mais eu destruirei a terra com água. Enquanto perdurar a minha promessa, Noé, haverá sol e chuva, inverno e calor. Deus abençoou a humanidade pelo que Noé fez, mas Noé amaldiçoou a humanidade por causa do que o seu filho fez. E então começa a saga de Deus. Um dia eu preciso restaurar o coração de Canaã a Noé. E é isso que Deus está fazendo até hoje. Quando em Malaquias ele diz, eu preciso restaurar o coração dos pais aos filhos, é disso que ele está falando. Mas sabe onde está tirando isso? Quando Deus chama Abraão, às vezes a gente acha que é aleatório. Deus pega alguém aleatório. Não. Abraão, depois se tornou Abraão, era quem? Era a descendência de quem? Do filho que a Bíblia diz que subjugaria Canaã. Quando Abraão vai até Canaã, Deus está falando, você está vendo a terra, na verdade você está vendo os teus irmãos, e eu preciso restaurar o coração dos teus irmãos. Mas na verdade o que acontece? Se cumpre exatamente a maldição de Noé. Quando Deus conquista a terra de Canaã através do povo de Deus, a Bíblia diz que todas as nações de Canaã são como mortas e escravizadas. E persiste a maldição. Quando a Bíblia diz que, tá bom, Abraão, em ti, e na sua descendência, abençoarei todas as famílias da terra. Nós sabemos que em Gálatas capítulo 3, quando Jesus aparece, ele diz, daqui o descendente, não falando de muitos, mas de um descendente apenas, aquele que esmagará a cabeça da serpente, mas também aquele que reconciliará o coração de todos para o Pai. Para você perceber o peso que existe na maldição numa família. E começa na maldição de um pai para com o filho e de um filho para com o pai. Se isso aconteceu na família de Noé, de um crente, o que nós estamos vendo nas nossas famílias, meus irmãos? Como é possível tantas famílias cristãs, e a gente sabe dos testemunhos de divórcio, separação, adultério, morte. Tudo por quê, irmãos? Porque nós abandonamos a cultura da honra. Porque nós não damos crédito à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é clara em nos ensinar. Mas nós temos tanto achos e tanto achismos e tanta maneira de interpretar a Bíblia a não ser nos render às Escrituras. O que Deus pode fazer através de famílias completamente reconciliadas? Reconciliar todos os outros ao coração do Pai. A Bíblia diz que Ele nos reconciliou e nos deu o ministério da reconciliação. O Fabrício pregou isso há 3 semanas atrás. Todos nós somos reconciliados e todos nós recebemos o ministério da reconciliação. O problema é que nós estamos tentando reconciliar o mundo a Deus, mas nós não conseguimos reconciliar a nossa família. Por quê? Porque nós perdemos a cultura da honra. Eu contei essa história para você perceber como Deus leva a sério. E quando um pai amaldiçoa seu filho, Deus leva a sério. Se você lembrar da família de Davi, a família de Davi sofreu coisas terríveis. O seu filho teve relações sexuais com as esposas do seu pai. E fez isso na frente de todo mundo. Na frente de
Todo mundo. E um dia, um filho de Davi usurpou, enganou, manipulou as pessoas para se colocarem contra o seu pai. E o pai, Davi, o rei Davi, para não matar o seu filho, o que deveria fazer segundo a lei, ele fugiu. Mas por causa da desonra de Absalão, as pessoas fizeram questão de matar Absalão. E quando Absalão morre, Davi chora, pranteia e diz o seguinte: por que vocês fizeram isso com meu filho? Na verdade, o filho estava debaixo de maldição, porque desonrou o seu pai. Irmãos, nesse certo sentido, nem Deus pode socorrer você debaixo dessa maldição. Deus leva muito a sério a sua palavra. E nós precisamos começar a levar a sério. Porque se você, no caso, peço o que eu vou falar agora. Se o seu casamento está debaixo de desonra, muito provavelmente é porque você está debaixo da maldição da desonra aos seus pais. E se a igreja não está conseguindo ser sal e luz, porque ela está desonrando a Deus, porque ela está desonrando a família. Uma das coisas que eu disse nessa comunidade, quando nós começamos, eu falei, o primeiro ministério que nós vamos trabalhar aqui é o Ministério Famílias de Honra. E ainda assim, depois de muito trabalho, eu percebo que ainda nós não aprendemos. Nós não submetemos a palavra de Deus. Porque nós temos vários achos. É porque você não entende. É o que aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não importa, irmãos. Ou nós rendemos e praticamos a palavra de Deus. E como diz John Bevere, nós precisamos começar a crer em tudo que nós lemos na Bíblia. E não apenas ler o que nós cremos. Existe uma diferença muito grande. E quando nós vamos ler agora Efésios capítulo 6, verso 1, a gente começa a dizer, mas não é bem assim. É tudo assim mesmo. Como você está lendo. Aprenda a obedecer às Escrituras. Efésios capítulo 6, verso 1. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais. Depois eu chego no verso 4, os pais. Mas vamos ficar só nos filhos por enquanto. Você não precisa abrir, mas eu vou ler Colossenses capítulo 3, verso 20, que vai falar a mesma coisa, mas vai acrescentar uma palavrinha. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo. Isso que eu queria colocar. Por quê? Porque logo nós vamos falar mais. Não existe mais. E diz, honra os seus pais. Obedeça aos seus pais. Em tudo. Isso é justo. Muitos de nós acreditamos que quando nós nos casamos, nós temos que parar de honrar os pais. Não é isso que a Bíblia ensina. Sim, a tua honra no sentido de obediência, claro que agora é no casamento, mas a honra é maior do que a obediência. Lembra o que é honrar? Honrar é destacar, distinguir, é colocar num valor maior, é estimar, é valorizar, dar o maior respeito, é considerar superior, é considerar de maior valor. Em alguns termos bíblicos, honrar é a mesma coisa que adorar, para você ter uma ideia. Então, o que os filhos têm que fazer para com os pais? Honrar os pais. Então, o filho casou e a honra permanece. O pai ficou meio... Sabe quando o pai fica meio caduco assim? E às vezes o pai tem Alzheimer, às vezes a mãe começou a ter uma doença. E às vezes as pessoas mais velhas, elas tendem a serem desrespeitosas com os filhos. E não porque as querem, porque entrou num lugar, de demência às vezes. Não te dá o direito de desonrá-los. Porque como a Bíblia diz, honrar e obedecer em tudo, em toda e em qualquer circunstância. E às vezes nós achamos motivo para desonrar. Você não sabe o que ele fez comigo. Você não está na minha pele. Não foi com você, né? A Bíblia não dá margem para nós pensarmos diferente de Deus. Vamos lá. O que Noé fez era justo? Não. Por que Deus não cancela a maldição que ele lançou sobre o filho dele? Por que não? Porque a autoridade maior é do Pai. Deus não vai contra o princípio que ele mesmo institui.
Porque Deus poderia fazer assim, né? Não, você pegou muito pesado, não é? É a primeira família da terra. Se você fizer isso, todas as famílias serão amaldiçoadas, não vou permitir. Eu vou entrar na frente da sua autoridade, não é? Para que você não amaldiçoe toda a humanidade. Deus não fez, por quê? Porque o próprio Deus respeita a honra de um pai. Então, filho, se você quer tentar mudar o seu pai, você não vai conseguir. Você foi chamado para honrá-lo, mesmo que ele faça cagada, como fez Noé. Porque Noé fez alguma coisa desonrosa, foi ou não fez? Imagina ele dançar pelado na tua frente. Que filho merece ver um negócio desse? E Deus não pede para que você honre Noé. Deus exige que você honre o seu pai, mesmo que ele faça uma cagada como essa. Só que a Bíblia diz que esse é o tipo de mandamento que tem com ele uma promessa. Só que a promessa, ela não se concretiza de maneira, como que eu poderia dizer, independente da sua vontade. Eu tenho dito algo que eu ouvi esse tempo atrás, eu não sei de quem eu ouvi, mas diz o seguinte, que muitas promessas de Deus é um convite, você precisa aceitar, você precisa crer, você precisa viver. Irmãos, eu já escutei vários testemunhos. Um que eu sempre conto é do pastor Luciano Subirá. Diz que quando ele estava no leito do hospital, o pai dele tinha quase nenhuma chance de vida. E ele orou assim para Deus no corredor do hospital. Ele lembrou de uma promessa. Pai, a sua palavra diz que aqueles que honram, aquele que teme ao Senhor, aquele que honra os pais viverá muito. Meu pai não viu o meu filho nascer. E eu não aceito isso. Eu invoco a sua palavra sobre a vida do meu pai. Ele precisa ver o meu filho nascer. Ele disse que levantou da oração, falou para a médica, meu pai não vai morrer. E o pai dele não morreu. E viu o filho nascer. Porque muitas promessas de Deus precisa de fé. Precisa você crer. Irmãos, então essa é uma oração que você pode invocar diante de Deus. Senhor, eu não aceito isso, porque eu honrei meus pais. E o Senhor promete na sua palavra que aqueles que honram viverão outra coisa. Não é só viver bastante, mas é viver bem. O texto diz, acompanhe comigo, Efésios capítulo 6. Para que tudo te corra bem. Sabe onde, quando na tua vida tudo começa a correr mal? Invoque essa promessa. Deus, eu não aceito. A tua palavra diz, o Senhor não é mentiroso. E tudo está indo mal na minha vida. E eu honro os meus pais. Comece a fazer com que tudo vá bem na minha vida, Deus. Mas não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. Nós precisamos crer no que as Escrituras dizem a respeito de coisas difíceis de praticar. A prosperidade que Deus promete não é apenas financeira, mas é correr bem em tudo que você faça. O que eu tenho visto é que os filhos acham motivo para desonrar os seus pais. E os filhos crentes acham ainda mais. E como eu disse nas primeiras ministrações, só existe uma coisa que você não deve obedecer às autoridades que Deus colocou na sua vida. Seja ela civil, social ou como hoje familiar. É se ele está fazendo algo contra a Bíblia. Se o pai está declarando, pedindo, proibindo você algo acerca das Escrituras, aí obedeça a palavra de Deus. Mas fora isso, meu irmão, tudo que o pai mandar, você tem que fazer. E é assim mesmo. Casou, você não tem que obedecer aos seus pais, mas tem que honrar, porque às vezes os pais têm uma sabedoria que você não entende, só depois de você ser pai que você vai saber. Às vezes o casal vem conversar assim com a gente, nós queremos casar, amém. Primeira coisa que eu pergunto, como que teus pais estão vendo isso aí? Ah, mas meus pais não são crentes. Eu não perguntei se eles são crentes, perguntei como que eles veem.
E, irmãos, infelizmente, quantas pessoas mentem para nós? Sabe o que eles falam? Porque eles sabem que eu não vou aprovar se os pais não aprovam. Eles falam assim, não, meu pai está de boa. Eu pergunto, o que é estar de boa? Quantos de nós, ao falar com os pais, a gente pergunta aquilo que a gente quer ouvir? Porque, irmãos, Deus liberou uma sabedoria sobre os pais, mesmo os pais que não são crentes. Nós temos que aprender a ouvir. Lembre, a honra é aos pais, não aos pais crentes. Honra é a qualquer um pai, porque Deus libera uma graça sobre a família, porque honra a todas as famílias, como nós vemos em Hebreus. Toda família está debaixo da bênção de Deus, mesmo que não seja crente. Porque Deus abençoou e ponto final. Eu não estou falando que toda família será salva, é diferente. Mas toda família está debaixo da bênção de Deus. Tem famílias, irmãos, que não são crentes. Eles são mais próximos que nós, porque eles aprenderam a honrar. Entenderam isso que eu estou falando? Tem um filme que a gente assistiu. Ele é lindo, irmãos. Assista. Eu comecei a ver isso depois que eu conheci com o pastor Caleb. O pastor Caleb é um pastor indiano que a gente conheceu. Eu falei para ele que eu tinha assistido algum filme indiano, que tinha ficado emocionado. Ele assim... A Índia, ele falou, não estou pegando, né? A Índia produz mais filmes que Hollywood. Mas em alguns embargos, né? Que as pessoas acabam não tendo acesso. Vem para nós assistirmos os piores, ele falou. Se você começar a assistir os filmes da Índia, você nunca mais vai querer assistir filme de Hollywood. E esse conta a história de uma filha, que mulher não podia ser piloto de avião. E aí o pai... começa a honrar a vida da filha. Lembra o filme? Não? É lindo mesmo o filme. Honra numa família hindu. Prosperidade numa família hindu. E nós não vemos isso numa família cristã. Não dá para comparar. Claro que nós temos que comparar. Eles estão sendo abençoados e nós não. Claro que eles não serão salvos se eles não crerem em Jesus. Mas percebe a bênção na família. Bênção abundante numa família como aquela. Conversando com o pastor Caleb, eu falei assim, cara, mas como que funciona a família da Índia? Eu falei assim, a família da Índia funciona dessa maneira assim, ó, pastor. É cultura da Índia. Quem manda na casa é o homem. Pode ter 3 mulheres mais velhas. 20, 25, 27. E pode ter um menino de 12. Se o pai não está na casa, de 12 manda. E todas obedecem. Quando eles recebem o evangelho, eles entendem rapidinho o que é honra. Porque eles já vivem isso. O que eu tento ensinar para vocês é que o padrão ou os princípios do reino dos céus, eles não se aplicam apenas aos crentes, aplicam a toda a humanidade que se sujeita a esses princípios. Amém? Pais, não irritem seus filhos, antes criem segundo a instrução e o conselho do Senhor. Eu fico pensando, Deus, por que não tem tantos versículos falando sobre os pais em relação aos filhos? Por que não tem maldição quando um pai erra com o filho, como tem quando o filho erra com o pai? Né? Porque você vê, né, a força de Deus falar quando um filho desonra o pai. Mas você não vê a mesma força quando um pai desonra um filho. Por quê, irmãos? Por quê? Porque Deus está tentando corrigir o coração dos filhos. Porque todos nós, quando convertemos ao coração do Pai, não somos pais, nós somos todos filhos. O que cabe aos pais? Ensinar, instruir a palavra de Deus, porque todo filho não é seu, é do Senhor. A Bíblia diz que toda criança é do Senhor. A Bíblia diz, não molestais elas, porque das tais pertence o reino dos céus. Deus te dá o privilégio de ser pai, mas o filho é de Deus. Quer ver um exemplo? Quando ele casa, ele vai constituir a sua família.
Consegue entender? Qual é a maneira de um pai honrar o filho? Ensinando o temor do Senhor. Mas na verdade Deus está tentando corrigir o coração de quem? Dos filhos. Porque esse pai também é filho. E por que muitas vezes ele não consegue honrar o seu filho ensinando? Porque ele está desonrando o seu pai. Sempre a mesma conversa. Cai sempre no mesmo lugar. Amém? Falando então sobre honra dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, agora vamos falar da honra no casamento propriamente dito, honra da esposa para com o marido para com a esposa. 1 Pedro capítulo 3, verso 1. Então, mais uma vez, tudo começa quando um filho começa a desonrar o seu pai. E há maldição nesse processo. Mas sério, como que eu quebro essa maldição? Comece a honrar hoje. Comece a honrar hoje. Tem uma frase que o pastor Corte fala, que eu concordo com ele. Ele diz: honra é uma equação matemática. Honra é reconhecimento mais investimento. O pastor Corte diz que honra é reconhecimento mais investimento. Deus tinha falado a respeito do povo de Israel: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Irmãos, dizer que eu te amo, Pai, não significa muita coisa. Ok? Dizer eu te amo, filho, não significa muita coisa. E dizer para Deus, nós te amamos. Mas Deus falou assim: pá, você me ama e você não está me vendo, mas você não consegue honrar a tua esposa, você não consegue honrar o teu marido, você não consegue honrar a tua mãe, você não consegue honrar o teu pai, a qual você está vendo. Aí a gente tem vários não está pondo da língua, né? Mas você viu o pai que você me deu, né? Mas você viu a mãe que você me deu, né? Aí Deus fala: eu não dei uma sugestão para você. E quando ele diz honre os líderes, ele diz os bons e os maus. Honre os pais, os bons e os maus. E Deus vai te surpreender com a bênção que virá sobre a sua família. E a Bíblia diz prosperidade abundante, prosperidade integral. 1 Pedro capítulo 3, verso 1, falando agora das esposas: do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, a fim de que alguns deles que não obedecem à palavra sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e jóias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior, que não perece. Beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois assim também costumava adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Ela se sujeitava a seus maridos, como Sara, que obedecia a Abraão, lhe chamava de Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticar o bem e não derem lugar ao medo. Então, as esposas devem não apenas sujeitar ao marido, mas honrar o marido como a próprio Senhor. Isso é muito difícil para as mulheres, mas muito difícil. Porque nós poderíamos falar de homens de Deus, que eu creio que é a maioria de nós, amém? Cheios do Espírito Santo, que não erram, que não falham. Mas a Bíblia diz aqueles que não obedecem ao Evangelho. Então é maravilhoso que Deus coloque esse texto na Bíblia. Porque se ele tivesse falando só sujeito, mas não tivesse falado aos maus, aqueles que não obedecem ao Evangelho, aí seria, tá vendo? Aqui não diz que quando meu marido for... Não, a Bíblia diz até aquele que não se sujeita a Cristo. E o pior é que ele dá o exemplo de Abraão. Porque a Bíblia diz, a Sara chamava Abraão de Senhor. Meu pai e minha mãe vieram
de uma cultura muito machista. Muito mesmo. Muito do que eles praticavam era errado, era exagerado, era desequilibrado e era de alguma maneira uma certa violência em termos psicológicos e emocionais. Mas como isso, irmãos, gerou no meu coração, antes de eu ser cristão, uma pessoa que aprendeu a honrar meu pai e minha mãe. É impressionante como o exagero, até que o exagero pela questão do temor aos pais, isso é muito melhor do que sem. Por exemplo, meu pai chegava em casa, isso aconteceu durante vários anos, eu não lembro quando parou, sinceramente falando. Mas, por exemplo, meu pai chegava em casa do trabalho, e várias vezes a gente fazia, na época era até engraçado, porque a gente era criança, mas meu pai chegava do trabalho, ele sentava no sofá, e aí nós vínhamos com uma toalha, com uma bacia, e nós lavávamos o pé do meu pai com água morna, secava o pé do pai, já dava o controle para ele, que mandava no controle, e minha mãe já trazia um prato com a comida. Se nós falássemos que esse que é o padrão, eu creio que a maioria até dos crentes falaria, está amarrado em nome de Jesus. Mas o que isso provocou no meu coração, irmãos? Um sentimento correto com os meus pais, de honra. É impressionante como isso me tocou e como isso foi gerando no meu coração um temor do Senhor, sem eu conhecer o Senhor. O aspecto dos bons costumes como benção, pai, benção, mãe. Irmãos, a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Irmãos, tem tantos bons costumes que nós deveríamos ter aprendido com nossos pais, que quando hoje nós olhamos para a maneira como... Tem uma frase que as pessoas falam que é verdade. Veja como que ele trata a mãe dele, que ele vai ver como ele vai tratar você. É meio assim mesmo. É bem assim mesmo. E esse é o motivo das mulheres terem tanta dificuldade de honrar os seus maridos. Porque tiveram muito mau exemplo na casa. Por exemplo, quantos de vocês que estão aqui, me ouvindo, foram ensinadas pelos seus pais a honrarem o seu marido? Seja bem sincero, não precisa levantar a mão, mas pensa. Quantas de vocês foram ensinadas? Como dizia o pastor Marquinhos, meu pastor. Como é que ele fala assim? Disciplinadas a isso. Nós não ensinamos isso, porque a gente achava que isso era ruim. Mas quando a pessoa converte, ela converte a Bíblia, e a Bíblia diz que você tem que sujeitar. Ela, mas não é bem assim, talvez não é isso que a Bíblia quis dizer. É isso sim! E na verdade é muito pior. Que nós fomos olhar historicamente como Sara obedecia a Abraão, aí você fica assustado mesmo. E a mulher é chamada para seguir os passos de Sara. Mas porque nós não aprendemos a honrar os nossos pais não nos honraram ensinando como nós deveríamos lidar na família, ninguém aqui foi ensinado a como deveria honrar o seu marido. Ninguém. Eu posso falar porque eu tenho certeza disso. Eu estou tentando ensinar minha filha que o principal papel dela vai ser aprender a honrar o seu marido. Porque não existe nada mais importante na vida de uma mulher do que aprender a honrar o seu marido. Escuta o que eu estou falando, nada mais importante. Muitas vezes a mulher quer fazer muitas coisas na igreja, muitas coisas para Deus, mas não honra o seu marido. E honrar, claro que é muito maior do que obedecer e sujeitar, porque eu não estou falando disso. Ok? Porque nós poderíamos usar, claro, vários exemplos ruins, né? Mas eu vou explicar, pastor, o que ele faz comigo. Nós ouviríamos o que essa mulher passa na casa. Nós ouviríamos tantas coisas ruins, tantos exageros, tantas violências físicas, emocionais, psicológicas. E toda vez eu falaria a mesma coisa. Não te dá direito de desonrar o seu marido. Não é esse caminho. A Bíblia diz: a esposa vai ganhar o coração do seu marido sem falar. Ou nós vamos crer no que nós lemos, irmãos, ou nós vamos começar a ler só o que a gente crê.
Nós vamos continuar vendo famílias cristãs destruídas. Ou nós cremos que a Bíblia que pregou o Evangelho que nos salvou tem poder para fazer o que ela diz que ela vai fazer, porque ela diz que vai ganhar sem falar. Se a Bíblia diz que vai ganhar, irmão. Tenha fé nisso. Mulher, tenha fé nisso. Você não tem o direito de mudar o que a Bíblia ensina porque você está passando por algo difícil. Não tem. E ponto. Simples assim. Delas vocês serão filhas se praticar o bem e não derem lugar ao medo. Vocês têm que seguir os passos de Sara. Mulheres, aprendam a honrar os seus maridos como se estivessem honrando o próprio Jesus. Mas Jesus não erra comigo. Né? Nós podemos usar, né, esse conceito, mas Jesus não erra. Seria fácil honrar Jesus. Né? Mas lembre que Deus está tentando curar quem? Qual coração? O seu e o meu. Uma mulher que aprendeu a honrar o seu pai e sua mãe não terá problema de honrar o seu marido. Aonde começa a desonra? Nos filhos, mais uma vez. Uma mulher que aprendeu a honrar o seu pai e sua mãe não terá problema de honrar o seu marido. Não terá. Então, irmãos, como que você deve honrar os seus filhos? Comece a ensinar eles. Comece a ensinar desde já. Né? Eu falo o seguinte, que esses dias eu falei de volta para o Michel, eu acho que falei para o Fabrício. Eu acredito que é muito mais difícil ensinar, inculcar, instruir um menino no caminho de Deus do que uma menina. Por que eu estou falando isso? Porque toda a pressão que já existe e vai aumentar sobre o homem, nenhuma delas fala sobre a responsabilidade de um marido amar a sua esposa. As mulheres estão tendo muita dificuldade de honrar os seus maridos na igreja, porque os maridos não sabem amar suas esposas. Então você percebe, irmãos, tudo que está acontecendo nas famílias. O marido não honra, não aprende a amar a esposa porque não aprendeu a amar e honrar o seu pai e a sua mãe. E ele tem vários motivos, na visão dele, de não fazer isso. E a mulher não consegue honrar e sujeitar o seu marido porque não aprendeu a amar e a honrar, sujeitar e amar o seu pai e sua mãe. Irmãos, a pergunta é: quando que nós vamos romper isso? Quando que será mudado? Quando você aprender a sujeitar-se à palavra de Deus. E vamos começar a praticar a cultura da honra, mesmo quando as coisas externas nos mostram o contrário. Quando a gente parar de começar a dar desculpas. É que você não conhece minha família, porque você não conhece meu pai, porque você não conhece meu marido, não importa. Não preciso conhecer para dizer para você, pratique as escrituras, e você será abençoado. Simples assim. Às vezes vai demorar um tempo, tá? Às vezes vai demorar um tempo. Mas Deus vai honrar você. Você sabia que tem pessoas, irmãos, que foram chamadas, e Deus não vai cobrar de você quantas pessoas você salvou, mas se você conseguiu honrar a sua esposa. Sabia disso? Porque Deus não leva em conta a produtividade, mas a fidelidade que Ele confiou nas suas mãos. Se Ele confiou nas suas mãos o teu próximo mais próximo de você é a sua família. Se você não conseguiu honrar a sua família, por que você acha que Deus está aí? Para quantas pessoas você salvou? Para quantas você curou? Deus, eu poderia usar uma pedra. Não estou nem aí para o que você fez para mim. Mas eu confiei essa mulher nas tuas mãos. E você não amou, você não honrou. Ah, mas veja bem, ó, o pai que você me deu, ele nunca me ensinou. Ah, você me conheceu. E na minha palavra ensinou você a honrar a sua esposa. Você não tem desculpa. O cristão não tem desculpa, irmãos. Nós temos que como diz Apocalipse. O que eu disse, irmãos, para vocês? Não tem o porquê a gente ir para Apocalipse 3. A gente não volta à prática das primeiras obras. Porque a gente quer aprender um monte de coisa diferente, coisas tudo sobre escatologia, que dia que Jesus veio, que dia que acontece quando Jesus volta, se nós não aprendemos a honrar a nossa família. Por que a gente quer aprender coisas diferentes e a gente não consegue praticar o simples? O pastor Marquinhos tem me ensinado, e eu creio que depois que o Marcos e a Bárbara começaram a nos ensinar um pouquinho melhor sobre honra, o meu casamento, a minha família começou a decolar. É ou não é? A Nini, que está mais perto, vê isso. Irmãos, só porque a gente começou a praticar.
a honra. Só porque a gente começou a praticar a honra. E honra não é a mesma coisa que bajulação, não, tá? Por exemplo, semana que vem nós vamos falar sobre honra na igreja. Vamos falar como que nós devemos honrar os nossos pastores. E as pessoas acham que eu estou falando de bajulação, de dar presente. Não é disso, não. Mas também precisa ter uma ação. Quando nós falamos de honrar, com o pastor Corte, honrar é reconhecimento mais investimento. Como que você investe? Então agora aos maridos, 1 Pedro 3,7, do mesmo modo vocês maridos sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas mãos. O que eu disse lá no exemplo de Jesus? A Bíblia diz que Jesus foi impedido de fazer milagres. A Bíblia diz que ele também pode interromper, impedir resposta das orações de uma família, se o marido está desonrando a sua esposa. Quando o pastor Marcos começou a me ensinar sobre isso, eu comecei a prestar atenção. Poxa vida, não é que Deus estava me respondendo, é porque eu estava desonrando. Quantas orações estão penduradas lá nos céus? Tá pendurada aqui, meu filho. Vou responder todas elas quando você começar a amar e honrar a tua esposa. Percebeu? O nível. Aí você diz, não, mas eu não sei por que meu casamento chegou nesse nível. Eu não sei como meu casamento chegou nesse lugar. Eu sei, faltou honra. Deus leva muito a sério essa questão da honra. Agora vamos fazer vamos lá. Por que a igreja está como está? Como que nós podemos dizer que o Espírito Santo é bem-vindo no lugar onde as famílias estão vivendo desonra? Como que Deus pode responder a oração coletiva da família se as famílias estão desonrando umas às outras nas suas casas? Como que nós podemos experimentar a bênção, prosperidade abundante em nossas casas? Nós não praticamos, não vivemos as Escrituras. Maridos, o que vocês têm que fazer? Tratem a mulher em honra como parte mais frágil. Mas é tão difícil falar sobre isso. Porque eu olho para as mulheres e eu tenho tentado encontrar alguma coisa no que elas mais frágeis que a gente está. Sendo difícil encontrar. O que a mulher é mais frágil que a gente? Vamos lá. Em quase todas as áreas que elas entram para trabalhar no nosso lugar, elas são melhores que a gente. Quase todas. Na arquitetura, a mulher já domina. Na engenharia, a mulher já domina. Na medicina, já ficamos para trás há muito tempo. Na educação, mais dedicada. Nos filhos, nem se fala. Claro que existe exceção, mas eu estou falando da maioria, estou falando na grande maioria das vezes. No que a mulher é mais frágil, irmão? No que nós temos que tratar elas com... Claro que na grande maioria a gente sabe que na força física, né? Mas será que é por causa disso que Deus está falando que nós temos que tratar elas como vaso mais frágil? Será que é por causa disso, irmãos? No que a mulher é mais frágil? No que nós temos que tratar ela como vaso mais frágil? No que? Por quê? Como? É só nós lembrarmos do episódio da Eva e do Adão. Deus diz a sua palavra que agora em Cristo não há mais diferença entre homem e mulher. Muitos estão usando esse texto para dizer que a mulher não tem que se submeter, infelizmente está sendo falado isso, que a mulher não tem que se submeter quando no casamento existe algum tipo de agressão, seja física, emocional, psicológica. Apesar de Deus pensar o contrário. Eles usam esse texto para dizer, porque agora mulher e homem são iguais. Calma lá. O que Deus está querendo nos ensinar? Porque não existe contradição nesse texto. A Bíblia diz que diante de Deus, quando nós nos convertemos ao Senhor, todos somos filhos. Verdade. Todos temos o mesmo direito. Tanto que a Bíblia diz que o homem e a mulher são herdeiros da mesma graça. Todos somos filhos e filhas. Mas o reino de Deus é um reino. Existe hierarquia. No que a mulher é mais frágil? Ela não nasceu para decidir. Ela não nasceu para liderar. Ela nasceu para ajudar o marido. E ela é mais frágil nesse sentido. A mulher precisa da nossa ajuda. E toda mulher que achou que não precisa,
No primeiro momento ela está feliz, depois ela entra numa depressão profunda, porque ela quer ocupar lugar que não é dela. Por que o marido precisa ser sensível? A Bíblia diz, ela usa o texto, ter sabedoria. Porque as mulheres, a maioria das vezes, elas não reconhecem isso. Nós precisamos considerá-la mais frágil, porque elas não reconhecem. Elas não reconhecem. Por isso que elas têm dificuldade de submeter a nós, porque nós temos dificuldade de ter sabedoria com elas. E nós paramos de honrar porque nós temos motivo. Quer ver um exemplo? E olha como Satanás trabalha isso na família. Mas mulher, você deveria orar que nem eu, 1 hora por dia. E ela, mas você deveria se preocupar comigo como você se preocupa com a igreja. Ao marido tem motivo de não honrá-la, que ela não ora. E ela tem motivo para não sujeitar, porque ele não ama. Percebe? Mas o que Deus diz? Que se esse homem não estiver tratando ela com vaso, honrando ela com vaso frágil, a oração de quem não será respondida? Da mulher? É da mulher que não será respondida? Não, dos homens. Porque Deus deu para mim e para você a autoridade sobre a casa. Porque nem o homem nem a mulher está sujeitando a Bíblia, a família está sendo destruída. A mulher está condicionando a sua sujeição ao comportamento do marido. O marido está sujeitando a sua desobediência com o comportamento da mulher. Por quê? Porque os dois não aprenderam a honrar os seus pais. É só você identificar, irmãos, começa a aconselhar e perceber exatamente isso. Sempre a mesma coisa. Sempre o mesmo assunto. É sempre só muda de endereço. As famílias são tudo iguais. Agora, ache um homem que aprendeu a amar e honrar a sua esposa. E ache uma mulher que começou a aprender a honrar o seu marido. Ali haverá a bênção do Senhor. Sem eles fazer nada. Deus começa a abençoar. Porque a Bíblia diz, como que eu comecei o texto? Honra na família por todos. Amém? Último texto que nós vamos ler, Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, a partir do verso 22. Mulheres, sujeitem-se ou honre os seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos, da mesma maneira. Maridos, amem suas mulheres, como Cristo amou a igreja e entregou a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou qualquer coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do corpo de Cristo. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério. Vamos lá, irmãos. Este é um mistério. Por que Deus leva tanto a sério e Ele honra tanto a família, e Ele coloca um prestígio tão grande, e Ele coloca mandamentos tão fortes na família? Porque Ele compara com a sua relação com a igreja. Ele diz que o grande mistério da piedade será o grande finale. Quando o Senhor volta, Ele volta para consumar o casamento com a igreja. E por isso que Ele vai dizer que Ele vai levar muito a sério a honra na família. Este é um mistério profundo, refirme, porém, quem? A Cristo e a igreja. Portanto, cada um de vocês também ama essa mulher como a si mesmo. E a mulher trata o marido com todo o respeito. Vamos lá, para nós concluirmos hoje sobre a honra na família. Por que é tão importante
a igreja viver a cultura da honra na família. Porque viver honra na família é aprender a honrar a Jesus. Mais uma vez. Aprender ou valorizar ou praticar a cultura da honra na família é aprender a honrar, a valorizar a presença de Jesus. E o contrário é verdadeiro. Jesus não se sentirá honrado neste lugar se nós não honrarmos as nossas famílias. Se não houver honra na família, Jesus se sentirá desonrado. Ele diz: marido, ame a sua esposa como eu amo. Eu pergunto, como que Jesus ama a igreja? Esperando dela receber alguma coisa? O que a igreja sempre está dando para Jesus, infelizmente? A igreja, e falando para o povo de Israel, né? Desonra, idolatria, pecados, né? Toda hora Jesus volta o coração para mim, porque nós abandonamos nosso coração. Mas Jesus parou de investir na igreja em algum momento? O que vocês acham? Não, irmãos, nós só estamos aqui porque Ele nunca desistiu de nós. Então, maridos, quando Ele diz, ame a sua esposa como eu amo a igreja, você não pode esperar ser honrado, você não pode esperar ser amado para amar a sua esposa. Você, marido cristão, você tem que amar e honrar a sua esposa, independente do que ela faça com você. E a Bíblia diz que o amor constrange. E você amando ela, considerando ela, honrando e considerando ela como vaso mais frágil. Primeiro, as suas orações serão respondidas, haverá bênção e prosperidade na sua casa, e o teu amor constrangerá o coração dela. Como que Jesus nos cativou? Como que ele nos aproximou dele? Nos constrangendo com o seu amor. Como que você vai constranger e fazer com que a tua esposa te ame? Amando ela. E esposa, como que você vai começar a honrar o seu marido? Olhe para Jesus, o que Jesus fez por você. E Ele diz, faça a mesma coisa pelo seu marido. A mesma coisa. Então, mulher, escuta o que eu estou te falando. Qualquer vez que você desonrar o teu marido, sabe, você está desonrando a Cristo, não é a Ele. Tenha temor do Senhor. Mas é que você não sabe, não, Ele mandou você fazer uma coisa que a Bíblia fala contra? Não foi isso? Então submeta. Simples assim. Porque desonrar o marido, desonrar o próprio Cristo. Marido, desonrar a esposa, desonrar o próprio Cristo. Filhos, desonrar os pais, desonrar o próprio Cristo. Então, se nós queremos cultivar o ambiente onde o Senhor se sinta honrado, precisamos voltar à cultura da honra nas nossas famílias. Sem exceção nenhuma. Para não dizer sem exceção nenhuma, eu já coloquei a única exceção, né? É quando o marido, a esposa, o filho ou o pai está falando para você fazer, ou está usando um atributo fora das Escrituras. Aí não. Aí você não deve obedecer. Fora isso, obedeça em tudo. Amém, irmãos?